Paz e graça. Sobre o profeta no Antigo Testamento. O profeta no Antigo Testamento, ele era um homem, era alguém, né? Vamos dizer um homem porque teve profetisas também, mas era alguém que estava acima de nível espiritual dos demais da nação de Israel. Como eu disse já em um outro vídeo, Deus os levantou como um contraponto no que diz respeito à espiritualidade de Israel, os sacerdotes tinham se corrompido, os reis, o povo no geral. Então Deus levantava os profetas para poder admoestá-los, a exortá-los a retornarem aos princípios aos quais Deus vocacionou Israel. E nenhum profeta, ele, quando observava algo de ruim, algo incorreto, que ele ia falar, normalmente ele não falava de si mesmo. Normalmente ele falava em nome do Senhor. Tanto é que as profecias se iniciavam dizendo: assim diz o Senhor. Então por quê? Porque Deus os havia ordenado a dizerem o que eles iriam dizer. Então a mensagem não era fruto de um raciocínio deles, não era fruto de um estudo bíblico que eles tinham feito, não era fruto das suas concepções, mas era fruto das revelações que Deus lhes dara. Era fruto de uma experiência que Deus tinha com eles, ou seja, no arrebatamento, seja numa visão, seja numa revelação, mas a mensagem ela vinha direto de Deus para eles, e eles diziam: assim diz o Senhor. Por quê? Porque quem tinha mandado dizer era o Senhor. Com isso, eu não quero dizer que não havia autonomia de um profeta para tomar uma decisão. Mas quando eles iam tomar uma decisão por conta própria, eles não diziam assim diz o Senhor, mas eles assumiam a responsabilidade pelos atos feitos. Tanto é que em muitas passagens bíblicas nós vamos ver os profetas agindo por conta própria, Deus honrando a fé deles, porque eles tinham autoridade. Mas eles, quando eram essa decisão partida deles, eles não colocavam Deus como aquele que tinha ordenado a ação que eles tinham feito, como é o caso do profeta Eliseu, que ministrou o nascimento ou a gravidez, né, da mulher sunamita, e assim, consequentemente, o nascimento do seu filho. Deus não ordenou ele fazer aquilo, mas ele, como viu que ela era uma pessoa bondosa com eles, ministrou sobre ela, sobre aquela dependência que ela tinha, o nascimento do seu filho. E acredito que a passagem mais que nos dá assim, uma visão melhor disso é a passagem bíblica que fala do profeta Elias. Quando Elias vai até Acabe e ele diz que durante 3 anos e 6 meses não haveria de chover, segundo a minha palavra, disse o profeta Elias. Ele não disse assim diz o Senhor. Por quê? Porque Deus não mandou ele fazer nada. Ele foi e ministrou, e Deus honrou com essa ministração. Mas a partir dessa decisão que ele tomou, Deus começou a guiá-lo. Por quê? Porque ele tinha tomado uma postura contra as ações de Jezabel e de Acabe. E aí Deus vai lhe dar a direção, mas Deus a princípio não mandou ele dizer nada. Tanto é que eu vou repetir, ele não disse assim diz o Senhor, mas ele disse segundo as minhas palavras. E o apóstolo Tiago entende essa palavra do profeta Elias como uma oração, porque ele diz assim, ele escreve assim, o apóstolo Tiago, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas tendo orado,
ficou 3 anos e 6 meses sem chover. E tendo orado novamente, voltou a chover. A gente vê, após o desafio que Elias faz aos profetas de Baal, após vencê-los, após matá-los, ele manda Acabe voltar rapidamente para o palácio dele, para a habitação dele, e nisso ele vai orar a Deus para que voltasse a chover. Isso é que você acaba vendo, mas a gente não vê ele orando para que não chovesse. Ele simplesmente se chega até onde está Acabe e diz que não choveria segundo a minha palavra, mas Tiago interpreta isto como uma oração. É como a gente vê as pessoas que se autodenominam profetas hoje em dia, aí manda alguém levantar a mão e diz, eu vou profetizar, assim diz o Senhor, mas aí Deus não mandou ele falar nada, eles, isso é uma coisa comum. Eu sou pentecostal, a igreja fica pentecostal, e tem esse hábito de dizer que Deus mandou falar e Deus não mandou nada, manda as pessoas levantarem a mão e fazem ministrações das quais Deus não tem nada a ver com aquilo. Aí o ponto aqui, o que eu não acho que está tão errado, mas a gente não devia dizer que Deus mandou fazer, mas fazer como Elias fez. Elias disse, segundo a minha palavra. É claro que eu creio numa revelação, então, se eu tiver uma revelação, eu vou dizer, Deus mandou fazer. Mas se eu não tenho uma revelação, mas eu tenho a fé que Deus vai fazer, eu posso simplesmente ministrar o que a Bíblia chama de oração da fé, que está nesse texto em que Tiago explica sobre os feitos ali de Elias com relação a chover e a parar de chover. Que ele diz que a oração ela é viva e eficaz. E nesse é o texto e o contexto que trata dessa interpretação que ele tem de Elias, que seria a coisa mais louvável se fizéssemos do que dizer que Deus mandou fazer algo que Deus não mandou fazer. Então, o profeta no Antigo Testamento, o que ele fazia, quando ele dizia assim, diz o Senhor, é porque Deus realmente tinha mandado fazer. Mas quando Deus não mandava, aí que ele tomava decisões, ele assumia o risco e Deus honrava com a fé dele. E segundo a palavra do Senhor, os discípulos de Cristo, que são comissionados a fazer a obra do Senhor, são revestidos de poder. E ao invés de usarmos o nome do Senhor em vão, deveremos utilizar a autoridade constituída, aquele que realmente crê e que realmente foi chamado para fazer determinada função. A gente tem um hábito de imaginar e de pensar que o profeta foi extinguido, no Novo Testamento. Mas há profetas no Novo Testamento, sim. Mas há uma diferença enorme entre o profeta do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Razões pelas quais foram levantadas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas em outra ocasião a gente conversa sobre isso. Mas nesse momento fica a nossa meditação, reflexão sobre este ponto do profeta do Antigo Testamento, que era alguém que falava em nome do Senhor. A gente vai encontrar muitos registros, que é o que a gente entende como a palavra inspirada, ou a palavra revelada, porque não veio deles. Mas Deus lhes dava a mensagem e ela foi evidenciada dentro da história, tanto de Israel quanto de outras nações. O cumprimento delas, mostrando-lhes a veracidade das mensagens desses profetas. É claro que no tempo deles surgiram muitos falsos profetas que profetizaram muitas mentiras, mas houve muitos homens de Deus e mulheres de Deus que falaram em nome do Senhor, e o nome do Senhor foi glorificado por esta ação. Amém. Deus vos abençoe.